Já liguei, né? Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui, Casa Irmãos de Luz, e vou fazer um convite para vocês, quem quiser fechar os olhos, para a gente fazer uma harmonização, uma equalização das nossas energias, das nossas vibrações. Por favor. Vamos elevar o nosso pensamento aos nossos bons amigos, aos espíritos amigos. Pedimos a permissão do nosso Pai amado que nos dê a vossa paz e derrame as suas bênçãos, o seu amor, o seu carinho sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, nesse momento de transição, nos sentindo muito gratos pela presença dos nossos amigos nesse dia. Que o Senhor ilumine os nossos pensamentos para refletirmos um pouco mais sobre a grandeza infinita, sobre a sua grandeza infinita, sobre o seu amor colossal para conosco, e que isso se apresente no nosso dia a dia, de fato e com clareza. Que sejamos de fato co-criadores desse amor e assumir de fato e de direito o nosso compromisso com o nosso melhoramento e o melhoramento dos que ao nosso lado estão, aqueles que nos cercam, e também da nossa nave-mãe, a Mãe Terra, a Gaia. Estamos em seus braços, Pai, aos teus cuidados todos os dias. Nos proteja das nossas próprias imperfeições e que nossas maiores dificuldades sejam para nós oportunidades de crescimento. Abençoe a todos nós. Muita gratidão por nos colocar, a cada um, o seu amigo guardião, protetor, mentor, anjo da guarda, o nome que queremos dar. Assim seja. Assim seja. Então, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar dos nossos amigos espirituais, né? O anjo da guarda, o anjo protetor, o anjo guardião, o mentor, o guia, todos eles são nossos amigos, né? O que na verdade é um amigo, né? O que a gente trata por amigo? Amigo, ele é aquela pessoa que nos respeita, que nos tem afeição, que se preocupa, que dá a sua própria vida, como disse o mestre, pelo amigo. O Livro dos Espíritos, onde eu me baseei essa palestra, ele diz assim: cabe dizer que eles, os nossos amigos, podem ter sido, em vida passada, um grande amigo ou parentes, conforme nos diz o livro. Na pergunta 488, diz o seguinte: os parentes e os amigos
que nos precederam na outra vida têm maior simpatia, nos votam maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? E a resposta: sem dúvida e quase sempre nos protegem como espíritos, de acordo com o poder que lhe dispõem. Então, cada um tem um grau, né? O poder que ele fala é um grau de elevação moral, né? Não é Então, eles nos cuidam como pais e mães, né? Sem também nos superproteger. Porque nós temos que passar pelo que temos que passar, não adianta. O anjo guardião, ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, ele está sempre ali conosco, mas ele não interfere. Se a gente estiver aqui, cair, ele tenta intuir, mas ele não interfere. É a mesma coisa quando uma criança começa a aprender a andar, né? Esse é um exemplo que eu já usei uma outra vez. Se a criança começa a dar os passinhos e cai, e o pai e a mãe não dão oportunidade para ela levantar, já vão lá e levanta, vai demorar para essa criança andar, né? Porque a primeira coisa que a criança faz quando cai é o quê? Olhar para a mãe, pai. Se o pai diz, vamos, levanta, não foi nada, é uma forma de amar também, porque deixa a cria se desenvolver sozinha, né? E não ficar bajulando muito, porque temos responsabilidades, né? Cada um. E a responsabilidade do anjo guardião é isso, é nos intuir, mas deixar que andemos com as nossas próprias pernas. E os mentores, então, anjo da guarda, anjo guardião, mentor. O mentor, o que é um mentor? São exemplos de amigos espirituais também, assim como os outros que comentei. São todos termos usados na doutrina, né? Como amigos espirituais. Cada um deles tem uma certa característica e uma função. Uns estão mais próximos de nós, outros estão um pouco mais elevados. Os mentores são espíritos mais elevados, mas eles não estão num grau tão elevado, tão próximo da perfeição, porque a gente sabe que é sempre um caminho de evolução, mesmo que a gente já está num plano superior, ainda temos evolução. A evolução é infinita. Eles nos mantêm, nos ajudam a nos mantermos no caminho do bem, respeitando as nossas decisões. Quando nos desviamos da nossa trajetória, da nossa caminhada do bem, eles sofrem por nós, porque não pode ajudar na forma que talvez até gostariam, né? Assim explica o Livro dos Espíritos, na questão 486. Interessam-se os espíritos pela nossa desgraça e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Então são duas perguntas em uma. Eles se interessam pela nossa desgraça e pela nossa prosperidade?
e se afligem também com isso, os que nos querem bem, com os males que padecemos durante a vida, então temos que passar pelos males, né? Os nossos desafios. E quando eles percebem que nós estamos passando por uma dificuldade e não usamos essa dificuldade como um aprendizado, como uma escola, como um remédio, eles ficam preocupados, aflitos, porque esse é talvez a nossa programação. Eu preciso passar por uma perda, por uma falência, e se isso está me revoltando, eu fiquei revoltado porque o meu casamento não deu certo, porque a minha firma quebrou, porque perdi um ente querido, e eu começo a blasfemar contra Deus, contra a divindade, contra a espiritualidade. Eles se afligem, porque sabem que nós não estamos nos melhorando, evoluindo, estamos errando, né? A resposta às perguntas. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos, felizes com vossas alegrias. Afligem-se, porém, com os vossos males, quando os não suportais, com resignação, porque nenhum benefício então tirais dele, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberragem amarga, o que há de curar. Ou seja, aquele remédio amargo, né? Tu tá doente, precisa tomar aquele chá de boldo, tá com o fígado ruim, mas não vou tomar porque é ruim. Mas uma doença da alma é bem pior, né? Então, quando ele se nega a sintonizar com o seu amigo, o seu mentor, o seu anjo da guarda que está intuindo, porque a conversa é telepática, não faz isso, não vai por aí, não reclama, essa doença é um refrigério, esse remédio amargo é o que vai curar o teu perispírito, é o que vai te purificar para tu ter uma vida futura. Porque o Mestre Jesus, ele não veio trazer, ele dizia, a felicidade não é desse mundo. O reino, nosso reino verdadeiro não é aqui, não é esse corpo, não é essa roupa. O que tem dentro, o que cobre, o que dá vida, esse que é esse amálgama entre o perispírito, o espírito é que tem que ser curado, é que tem que ser restaurado. Então, às vezes, a gente não aceita o remédio amargo, né? A gente reclama, blasfema. Até com o pai, né? O pai também não vai deixar de levar o filho, sabe que a injeção vai doer, a cria vai chorar e vai dizer, não vou dar porque vai doer a injeção. É amor do pai para o filho? Se ele não tomar aquela injeção, ou se ele não, às vezes tem que fazer uma recessão de algum membro, alguma coisa, porque senão, por exemplo, uma gangrena, alguma coisa, tem que cortar o braço fora. Não vou cortar o braço do meu filho, está louco. Mas se não cortar, ele morre. Algumas filosofias religiosas
por exemplo, não aceita uma transfusão de sangue, como teve um caso no Hospital das Clínicas em São Paulo, que a criança precisava tomar o sangue e o pai não aceitou, não assinou o documento. E o corpo clínico resolveu, não, a nossa obrigação, eu fiz um juramento de salvar a vida, não, o médico assumiu e fez a transfusão e eles não foram mais buscar a criança. Aí o médico falou, teve uma conversa, mandaram chamar a família, o juiz mandou chamar e tal. Até que judicialmente o médico foi, o pai da criança foi, e ele falou, não, ela agora não é mais de Deus, ela não vai para o paraíso. E o médico, conversando, entendeu, ele falou, eu entendo a posição dele, nós temos que ter esse entendimento, né, também. Respeitar a opinião dele, mas eu respeito a opinião dele, mas eu não deixei a criança morrer. Então, há esses conflitos, né, esses males. Então, a gente tem que saber que às vezes o remédio amargo é o que vai trazer o alívio para a nossa alma. O que para nós é uma intuição, né? Desculpa, que eu estava na questão 486 aqui. Ou seja, eu só vou repetir porque eu perdi o fio da meada aqui. Ou seja, os males como remédio amargo, que se ingerido resignadamente, pacificamente, sem revolta, se transforma nesse bálsamo curativo do perispírito, da alma, do espírito, dos males que atribuímos a nós mesmos, em detrimento da lei da causa e efeito, do que a gente plantou lá atrás, está colhendo agora e não quer entender, às vezes não tem noção dessa realidade espiritual. Não. Mas o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião, que nos acompanha, Kardec questiona os espíritos sobre ele em O Livro dos Espíritos, nessa outra questão, 490. Ele pergunta: que se deve entender por anjo guardião? Né? Cada um pode ter um pensamento. O que é o meu anjo guardião? Né? São espíritos amigos, iguais a qualquer um de nós aqui. Né? Só que num estado mais elevado, num plano mais elevado. Né? Dentro da evolução moral e espiritual. Estão numa dimensão acima e que se preocupam com nós, em nos orientar, em nos guiar, em nos proteger. E que lá no futuro, quem sabe no futuro, nós vamos fazer esse papel, vamos cuidar, vamos proteger a esses nossos mentores, que hoje nos cuidam, fazendo essa troca, porque no universo tudo é troca, é energia. Hoje eu estou aqui, né? Amanhã eu estou lá, nós estaremos lá, e quem está lá vai estar aqui. Temos o exemplo do Chico, né? Com Emmanuel, né? Emmanuel acompanhou muito tempo o Chico, e agora a gente sabe que ele já está reencarnado, né? Emmanuel, e Chico está no plano de outra dimensão, fazendo esse rapport com o Emmanuel. Então nós temos que fazer esse rapport com o nosso, essa equalização, essa harmonização com o nosso anjo da guarda, o nosso espírito amigo, amparador, que seja. Lembrando que eles têm muito mais capacidade
e amplitude por estar naquela outra dimensão, porque a gente sabe que quando estamos na carne, os nossos sentidos estão conscritos nos 5 sentidos, no máximo no 6º, que é a percepção, né? Mas a amplitude, a visão de um espírito desencarnado mais elevado é muito maior. E eles têm uma visão, por exemplo, a gente tem a intuição que alguma coisa não está certa, que pode acontecer alguma coisa comigo ou com alguém da minha família que está correndo um risco, né, de alguma coisa grave. Mas eles têm, por essa amplitude dessa diferença da dimensão, eles enxergam em muitos sentidos. Lá na frente eles veem. Então o que a gente acha que pode acontecer, eles sabem o que vai acontecer conosco. E mesmo sem poder interferir, porque temos o livre-arbítrio, eles nos intuem, nos tentam telepaticamente ou até soprar de alguma forma, conduzir alguém para vir falar, te dar um conselho. Olha, acho bom que tu muda de ideia, não faz isso, tal. Mas a gente quer ouvir ou não quer, né? Nós é que decidimos. Eles ficam observando a nossa caminhada sem interferir, permitindo que andemos, que escolhemos, que tenhamos o nosso livre-arbítrio. A gente pode comparar isso, essa interação com o nosso mentor, com o nosso guia, e com o nosso melhoramento, com um exercício físico, por exemplo. Porque a mudança é dolorida. Quando a gente precisa fazer uma mudança de uma tendência que não é muito boa nossa, ou de uma situação que é penosa para a gente mudar, a gente compara com o exercício físico. A gente vai na academia, primeira semana, já começa a doer tudo no outro dia. Dói tudo. No mal e mal anda. Por isso é que eu estou corrido da academia. Mas depois, segundo relatos de quem é fitness, depois começa a se acostumar, aquela dor já não agrava, já vai passando, aquilo se torna um hábito gostoso, prazeroso. E assim a nossa musculatura espiritual, a nossa afinização com o nosso mentor, com o nosso guia, a gente vai aprendendo a mudar, fazer a mudança sem doer muito, né? É um hábito, é um exercício, é um laboratório, né? Agora nós vamos para a questão 495, que Kardec pergunta aos espíritos assim: poderá dar-se que o espírito protetor, que o nosso amigo, abandone seu protegido, que nos abandone, por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Então ele insiste, né? Insiste naquela prática, naquela telepatia, naquele rapport que eles têm conosco, porque eles nos amam, têm afeição, né? Que afeição nada mais é do que um amor, é um carinho, essa preocupação. E a gente insiste: não, meu filho, a tua missão é andar nesse caminho do bem, vai fazer a caridade, querido, auxilia o irmão. E a gente só pensa no amigo: não, hoje eu vou para academia, hoje eu vou para balada, não, amanhã eu não vou. Oração para quê? Eu vou deitar e dormir. Então, ele pergunta: eles nos abandonam? Podem
deixar nós de lado, né? Se a gente também não se ajuda, não quer escutar, aí a resposta: afasta-se o nosso anjo protetor. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre faz-se ouvir. Ele nunca nos abandona, mesmo que a gente o abandone, mesmo que a gente feche as portas, mesmo que a gente vire as costas, né? Aí, complementando, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, nem nos hospitais, nem nos hospícios, nem embaixo das pontes, nem debaixo do trem, onde a gente imaginar, estáis separados deles, amigos, a quem não podemos ver, mas cujo brando, olha isso, achei, até me arrepiei a hora que eu li, mas cujo brando influxo nossa alma sente. Tu pode estar com a corda no pescoço ali, às vezes, até puxa a corda, porque a gente não morre, só o corpo que vai ali, né? Mas a alma vai sentir quando o nosso protetor, naquela aflição, naquela ânsia de nos ajudar, ele emana esse influxo brando, que é uma convergência, que é uma influência, é uma ação, é um efeito, uma inspiração, é o alento que nos dá, nos traz um alento. Como se pode pensar o magnetismo, o campo mórfico, que hoje se ouve muito falar, né? No campo morfogenético. O que é esse campo mórfico? São campos que levam informações, que trazem as informações e levam. São informações utilizáveis através do espaço e do tempo. Perda alguma de intensidade. É muito intenso, é muito, vem do espírito, vem aquela ressonância da alma, do espírito, do pensamento. Perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. O quê? Esse brando influxo, essa emanação, esse carinho, esse amor, essa preocupação, esse cuidado do nosso anjo, do nosso amigo. Quando ele emana isso, não tem, aquilo vem como uma onda, não tem como tu não sentir. Tu pode até estar com a porta fechada, não aceitar, não querer, porque tens o livre-arbítrio. Mas ele não nos abandona nunca. Ele está ali, plantão 24 horas, mesmo que ele se afaste, porque a gente não quer, né? Aquele filho rebelde, é a mesma coisa o filho rebelde. O filho pode ser o mais rebelde, te aprontar mil, ser ingrato, ser o que for. Tu pode até ficar um pouquinho de longe, porque se tu chegar perto ele te dá um rabo de arraia, alguma coisa, mas tu tá ali na proteção. Se alguém quer chegar perto e querer pegar tua cria ou ver que ele vai se prejudicar, tu entra em cena. E assim é nosso anjo guardião também. Ele não
não tem limites para nos proteger. Então, essa intensidade, depois de ter sido criada, não se esvai nunca. Sobre esse sistema que apresentam algum tipo de organização, é esse campo mórfico. Apresenta essa organização inseparável, é próprio, é dependente. Nós temos essa dependência do nosso anjo, né? Do nosso protetor. Então, cada anjo guardião tem seu protegido, pelo qual vela, como o pai vela pelo filho, como falei. Alegra-se quando vê, na boa caminhada, e sofre quando lhe despreza os bons conselhos. Como nós nos conectamos então com o nosso anjo guardião? Como a gente faz esse rapport, essa comunicação, né? O principal a gente sabe que é a prece, né? Através da oração, o que nós fizemos aqui no começo, equalizando as nossas vibrações, harmonizando com todos, para preparar esse campo mórfico, fazendo esse bailado dos anjos, né? E também, não só isso, né? Claro, é a nossa reforma moral, a nossa evolução moral, baseada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. É o que é a nossa ferramenta. São as nossas ferramentas que temos para nos alavancar nesse mundo material, nos sutilizando, nos elevando para esse plano superior. Porque quando nós fizermos a passagem, a baldeação, antigamente, os antigos diziam baldeação, tu ia até um estado, depois baldeava para o outro. Quando a gente vai fazer essa baldeação para o plano superior, nós já temos que ter essa bagagem, esse preparo para poder fazer essa troca energética com o nosso anjo, com o nosso mentor, que futuramente ele vai vir para o plano terreno, alguns, nem todos, né? E nós fazer o papel de anjo, de protetor. Mas temos que estar preparados. E o nosso preparo é esse: estudar, estudar, trabalhar e trabalhar e trabalhar no bem. Como dizia o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. É o que nós precisamos. Falando para mim, principalmente. Eu tinha aqui o Mateus 7, que eu queria tanto falar, mas não deu tempo. Que é todo aquele que pede, recebe. Pois e vos será dado. Procura e encontrarás. Sim, é a oportunidade de falar o Mateus 7, mas olha, já está... Leão de chácara já está ali. Batei a porta e será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Que procura, encontra. E a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, nós, né? Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, nosso papel é esse: abrir nossas portas para os anjos, que são intermediários do Criador, e pedir, né? Então, com todo amor e carinho, vamos encerrar a nossa conversa aqui. Fazer uma oração da casa para a gente encerrar. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz.
abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a